O anti-woke se perdeu, o Peter mogou a nerdolada, e o que o Frei Gilson tem a ver com isso? Você sabe, Mafinha? Não mogou não, Mafinha, você mas não sei o que eu... tem alguma coisa diferente, você emagreceu e cresceu? cara, eu tô fazendo uma dieta aí, cara, uma dieta que o Renato passou pra mim aí. Cara, o Cariani? Renato Cariani. Exatamente. Legal. Renato projeto passou pra mim. Projeto Mafinha menos 80 quilos. EI, diversidade, equidade e inclusão. É um produto com altos níveis de histeria e delírio, não recomendados para aqueles que querem manter a sua sanidade mental. Como eu não dei, eu tô bem. Legal, isso aí foi tudo porque, você vê, é só uma polêmica com a Liga Nerdola acontecer, que o Mafinha já quer ficar forte pra bater nos outros. É um negócio... Inclusive, aconteceram aí situações no Twitter, esse lugar onde as pessoas são muito corajosas, né? Uhum. Onde um cidadão lá, né? Eu não vou comentar o nome dele, faz um programa com um barbudo aí, né? Você sabe o que eu tô falando, né? Não sei não, mas... Ele... Não sabe? Falando que a gente censura. Pô, não, eu tô falando do Load, que faz um programa com o Cauê Moura. Load! Fala o nome do Load, caguei pro Load. Não tem problema? Então tá bom. Nada. Então é o seguinte, o Load chamou o Macho Geek pra porrada, cara. Caramba! Inclusive o Load, isso é verdade, cara. Inclusive o Load, ele gosta muito de chamar os outros pra porrada, eu nunca vi. Por que ele faz isso, cara? Ele só chama ele e não pesa vai? 40... Pois é, ele pesa 45 quilos, cara. Entendi. Vai deixar os outros pra porrada? Tem que parar com isso, cara. Pô, não. Meu Deus. Mas enfim, o que aconteceu aqui, para além da porrada, saiu o novo Capitão América, novo agora já, em tempos de internet, já faz 10 anos que saiu. Mas saiu o Brave New World, Admirável Mundo Novo, o Capitão América que sem soro, mas muito forte. E aí rolou uma polêmica aí na internet, né? Pra começar aqui, tem que ter um contexto, né? Porque senão fica parecendo mesmo implicância. O universo cinematográfico da Marvel já não tava muito bem tem um tempo. Tem um filme atrás do outro saindo aí flopando. Teve alguns casos de filmes que, assim, pareciam querer mais agradar a meia dúzia de militantes do que a quem acompanha quadrinhos ou mesmo acompanha só o universo cinematográfico mesmo e não liga pra quadrinho, porque tem muitos fãs novos de heróis da Marvel que não acompanhavam os quadrinhos. E saiu aí e o pessoal já tava meio, esse filme aí não vai prestar não, hein? Isso aí parece que é questão de representatividade aí, hein? E não sei não, hein? E aí o filme saiu, as pessoas não gostaram muito. Assim, ao que tudo indica, o sentimento da massa é meio... não é tão ruim assim, mas também, né? Como todo filme, o último filme da Marvel é tudo isso, né? Tudo assim entendeu? O problema nessa questão é sobre a coerência ao personagem. É isso que o pessoal não gosta. O pessoal não gosta quando fazem esse tipo de coisa. Exato. Quando eles modificam o personagem e querem empurrar uma agenda da diversidade. E assim, é claro que é uma agenda da diversidade. E eu digo mais, se trocasse o Capitão, o Steve Rogers pelo Bucky, o pessoal ia reclamar também. Do mesmo jeito. Como reclamaram quando trocaram o Capitão pelo Bucky lá nos anos 80, se eu não me engano. E aí aconteceu isso, né? Trocaram lá o Capitão América, colocaram o... Qual é o nome do sujeito mesmo? O Falcão. O Falcão, Sam Wilson. O Sam Wilson, que é o Falcão no lugar. E aí, muitas pessoas falaram, olha, isso tá com cara de forçação de barra de diversidade, em resumo, né? Porque esse não é o ponto mais importante, assim, da nossa discussão aqui. Aí o Peter fez um vídeo a respeito do filme, falando de pontos positivos que ele gostou, e falando de alguns que ele achou meio ruim, e depois ainda falou, olha, esse pessoal aí, anti-woke, tá exagerando, porque esse filme não tem lacração e não sei o que lá, e vocês estão fazendo mais mal pra causa anti-woke do que bem. Tiveram várias respostas, teve a resposta do Linhagem Geek, teve a resposta de uma galera. A mais completa, ao meu ver, pelo menos, e aqui, eu acho que foi a que doeu mais de todas elas no Peter, porque ela tem bastante embasamento, foi a do Wagner, do canal Tragicômico, que basicamente mostrou que, beleza, o filme em si pode não ter lacradas, mas a origem da substituição do Steve Rogers, que é o Capitão América original, pelo Sam Wilson, vem de uma HQ lacradora. E ele mostra lá que é parte de uma saga, né? Se você quiser explicar qual é a do All New All Different, você que manja mais, eu sei o que eu vi no Wagner. Aí, cara. Não li essa porra. Eu não leio. O que eu vou fazer? Eu não vou ler essa porcaria aí. É muito ruim, pelo amor de Deus. Eu não li também, tá não. Isso aí. Eu sei que eu vi no Wagner, o Emo falou assim, que é o All New All Different, que é uma saga da Marvel em que todos os personagens são substituídos e eles são substituídos por minorias, uma saga dos quadrinhos. E o Sam Wilson, que é o Capitão América, é uma das mais lacradoras que tem. Ele fala que ele é o primeiro Capitão América de esquerda. Os vilões são vilões que são... Isso foi na época... É o Trump. Exato. Foi
eleição americana anterior, né? Quer dizer, na penúltima, ali 2016 e tal. Os vilões, eles falam de construir muro pra expulsar imigrante. Assim, é claramente um panfleto político em forma de HQ. E ele demonstra isso. Pra além de demonstrar isso, ele mostra como o próprio autor dava umas lacradas no Twitter. E o Peter faz uma resposta que, assim, não foi tão satisfatória, pra dizer o mínimo. E ainda parece acusar as pessoas. Acusar não, mas pelo menos o texto pode dar a entender que as pessoas só estão reclamando porque o Capitão América é negro, entendeu? E ele diz lá que, na verdade, esse escritor que é lacrador já fez um Sam Wilson conservador que vira pastor, portanto, analisar o passado dele não é relevante pra argumentação. Faz uma série de argumentos lá que eu acho que não são mais importantes aqui. Porque é o seguinte, no centro dessa discussão tá os nerdolas e as pessoas que estão no movimento anti-woke estão exagerando. Estão se tornando, segundo a visão do Peter, em alguns casos, como se fossem lacradores de sinal trocado. Esse é o argumento que tem desse lado do Peter. Isso causou uma série de repercussões, inclusive na Liga Nerdola, que o Mafinha faz parte e idealizou. Tem gente brigando lá, gente que tá do lado do Peter, gente dizendo que realmente tá rolando exagero, o pessoal tá caçando pelo em ovo, e gente que tá num extremo oposto, né, como o pessoal do Linhagem, dizendo que na verdade não, que tem mais é que reclamar mesmo, e a cada sinal, micro sinal de lacração, você tem que ir pra cima, etc. Mafinha, mas explica rapidão o que é a Liga Nerdola, né, pro pessoal que tá por fora, que tem muita gente aqui no Quinto que não acompanha a cultura pop. Olha, a Liga Nerdola surgiu com um bando de amigos e canais que iam numa sauna gay, não, mentira, não é isso não. A gente... Brincadeira. A Liga Nerdola surgiu quando a gente tava em um momento muito pesado do cancelamento dentro da internet, tá? Qualquer pessoa que reclamasse qualquer coisa sobre exagero no identitarismo, nas produções culturais, ela era cancelada. E quando eu falo de cancelamento, eu falo dos vários graduações de cancelamento. Existe desde o cancelamento da pessoa ser xingada só no Twitter e tal, e existe o cara que é desmonetizado, o cara que perde conta no banco, como você falou, do cara que não pode mais, o seu canal é banido do YouTube. Existem vários graus de cancelamento, sim, mas não importa qual grau, isso estava acontecendo assim pesadamente. Então era uma censura, tá? E que os próprios criadores de conteúdos, muitas vezes, alguns que eu conheço, criador de conteúdo que eu conheço, gente famosa aí, que fechava a boca por medo da agência de publicidade, que é lotado de gorda do cabelo azul, canceladora, medo dos patrocinadores e tal. Aí a gente, né, fizeram nossos canais, e numa espécie de zeitgeist, né, na espírito do tempo, a gente se encontrou, eu, o Elvis, o Macho Geek, né, o Jorgeta e várias pessoas, né, depois veio o Wagner, depois veio o Giga, e a gente resolveu fazer uma união de canais. Essa união de canais é uma coisa financeira, não tem nada a ver, é só um bando de amigo, tá, que tem uma posição contra a lacração, nem sempre são de direita, quero deixar claro, tem gente que não é, só pra vocês saberem, tem gente que não é de direita, nem sempre são de direita, mas são contra essa cultura woke, né, e a gente ficou batendo, isso não aconteceu só no Brasil, isso aconteceu nos Estados Unidos, isso acontece na Argentina, aconteceu no Chile, aconteceu no Canadá, tem produtor de conteúdo como a Liga Nerdola em todos os lugares do mundo, tá? E eles surgiram naturalmente, não foi uma internacional nerdola, né, que nem os caras do ICL falam, internacional fascista, não é isso. A gente surgiu naturalmente, se reuniu, faz live junto, reclama, faz o que o Nerdola, porque o Nerdola hoje é o nerd da década de 80, 90, entendeu? No meu tempo de jovem, né, se chamar de nerd era um xingamento. Você é um nerd, você é um xingamento. Aí o nerd virou cult, aí a garota nerd, não sei o que, virou. Aí o Nerdolas virou aquele nerd antigo. Então, é isso que nós somos Nerdolas, porque nós somos os nerds originais. Entendeu? É isso. Mas tem uma coisa aí nessa discussão, Mafinha, que parece que está sendo um pouco ignorada, que é o seguinte: existiu nos últimos anos uma tomada da cultura, da indústria cultural, em grande parte por pessoas militantes. Isso aconteceu. Tem um monte de série aí que foi alterada, tem um monte de série que lança de um jeito e na segunda temporada é cheia de militância, tem um monte de problema e tem uma pressão, para além deles terem tomado em grande parte a produção cultural, especialmente na indústria cultural, a gente tem também uma pressão contra quem não pensa, quem não adere ao pensamento progressista, né? Quem não é woke, quem não é liberal, é suprimido no discurso público, né? O sujeito não podia falar e dar as opiniões dele sem sofrer cancelamento, sem ser boicotado, e etc. E, cara, muitas vezes a coisa chega num nível em que, assim, tem
banco estrangeiro cancelando conta bancária de pessoas que, por exemplo, estão envolvidas em caridades que são cristãs, saca? O pastor fez lá um sermão em que ele fala a visão cristã sobre relações homossexuais e sobre as ditas pessoas trans. A conta do banco no dia seguinte do cara é cancelada. Então, assim, isso aconteceu nos últimos anos. Para além da questão da falsa equivalência, que é óbvia, né? Que não. Tá, um nerdola que exagera e tá reclamando demais e tá sendo um lacrador de sinal trocado entre aspas, ele só tá reclamando na internet. Ele não tá cancelando conta de banco, não tá. Não. Ele não tá nem sequer defendendo isso. Eu nunca vi isso acontecer. Mesmo, cara, mesmo nos canais que eu não gosto e que eu acho que os caras estão falando mais do que deveriam, sabe? E olha que a minha posição não é nem do Peter. Mas mesmo nos que eu acho que estão exagerando, eu nunca vi ninguém falando disso. Nunca mesmo. E aí, no máximo, é uma discordância. Pô, discordo que o cara tá reclamando. Eu acho que ele errou na análise. Acabou, saca? Não dá pra comparar as coisas. Além disso, eu entendo o ponto de vista do Peter, só que o Peter como um nerdola, o Peter é nerdola, podemos dizer que ele é um agregado da Liga Nerdola também, né? Ele sabe que o nerdola reclama. Sim. É isso que a gente faz. Eu me lembro, isso aí, olha quantos anos, lá em 1992, acho, 91, 92, a gente sentado, esperando para ver o filme do Exterminador do Futuro 2, o julgamento final, e a gente fazendo reclamação do porquê que o cara conseguia viajar no tempo. Aliás, o Exterminador com o esqueleto de metal, se não podia trazer nenhum tipo de arma pro passado, né? Que é a regra da viagem no tempo. Aí os caras, não, esse é um furo de roteiro, não sei o quê. E a gente reclamando. O nerdola reclama. É essa nossa... O que o nerdola mais gosta de fazer é sentar em uma rodinha e ficar reclamando. Aí o outro discorda, aí o outro briga. Não, você tá errado. É isso que a gente faz. Sim. E a internet, ela só dá voz a isso. Agora, quando chega nessas questões políticas, identitárias, que foram que fizeram... Porque assim, vou resumir aqui o que eu quero dizer. É politicagem liberal, né, ou esquerdista, sempre teve na cultura pop, porque é um ambiente liberal. É um ambiente de esquerda. Aquela galera que tá em Hollywood, que tá fazendo... Essa galera é desse jeito. E nunca foi um problema. Sempre foi tranquilo. Por que sempre foi tranquilo? Primeiro, ponto principal. Os autores, né, roteiristas e tal, eles leram os clássicos, eles se educaram com os clássicos e eles sabiam fazer roteiros magníficos de uma forma que a própria ideologia que eles queriam incutir ali era de uma maneira, né, subjetiva. Não era uma coisa exagerada e jogada na cara e às vezes ofensiva até o público. Não, era um jeito objetivo e tal. Você pode pegar um monte de filme, quadrinhos que vocês vão ver isso. Isso é um jeito, por exemplo, Watchmen, o Alan Moore é um anarquista, né? Um comuna, basicamente. E é genial. Ô, Mafinha, é genial. A questão é que não é que não tinha politicagem. É que não, a política tinha, é o que eu tô falando, ela era tratada de um ponto de vista relacionado aos problemas universais. Então o cara tinha um ponto de vista progressista, beleza, ele era progressista. Mas a partir do progressismo, o progressista consegue notar injustiças que são reais. Não é porque eles exageram e eles dão soluções erradas, que não significa que hora ou outra eles notem aspectos da realidade que são reais mesmo. E aí, a partir daquilo, olha, injustiças reais são dramas humanos. E quando você extrapola o drama humano, ele tem alguma universalidade pra todas as pessoas humanas. E se o cara é progressista, ele enxergou isso, ele põe isso na obra, vai ser boa. Saca? E for bem executado, acabou. E tem dois pontos também. Primeiro ponto, é o que eu falei, questão educacional. Essa nova geração, a geração de roteiristas que vem, principalmente a galera da geração X, essa galera, talvez pelo identitarismo americano, não leram muitos clássicos, eu noto isso. Os caras não leram Lovecraft, eles não leram Tolstói, eles não leram Dostoiévski, eles não leram os Shakespeare, os clássicos da literatura. Você precisa ter esse colchão intelectual para escrever bem. E por que muitos deles não leram? Porque esses autores eram frutos da sua época e às vezes tem coisas racistas, às vezes tem coisas de eugenia, coisas que não existem no mundo de hoje, mas naquele tempo era o pensamento dominante. E aí, por preconceito, eles acabam não lendo, e aí eles leem a literatura recente, principalmente dos beatnik pra cá, da década de 60. E aí é completamente bitolado. E a gente vê um monte de roteiro bitolado assim. E o segundo ponto, só terminando aqui, Lucas, rapidinho, que é a questão seguinte: eles passaram a
demonizar o cidadão comum. Então não era mais a grande corporação que era vilã, não era mais o governo que era o vilão. Sim. Não, sabe o que era o vilão? O vilão é o hillbilly, era o redneck branco do meio oeste americano. É o seu tio pobre. crente. É o tio crente, como se ele fosse o vilão da sociedade. Cara, aí não dá, bicho. Sim. Aí não dá, E aí, entendeu? e é natural, que é o seguinte, que é uma coisa que passou batido nessa discussão e que eu acho que é legal a gente tomar aqui, que é natural que depois de tanto tempo dessa pressão vinda do lado de lá, que houvesse uma reação. Porque, veja, do mesmo jeito que o progressismo começa, tem aquela articulação de universidades com a questão política dos Clinton, que é uma coisa que a gente tratou em programas anteriores aqui, compensa vocês assistirem os minicasts sobre o assunto, ouvirem, né, porque não tem vídeo. Enfim, essa articulação política, ideológica e financeira, eventualmente isso termina no mercado de consumo também, e no mercado de produção cultural. E aí é evidente que a reação contra essa agenda, que de fato exerce uma certa opressão sobre o cidadão comum, porque não só ele é ridicularizado na cultura pop, mas ele pode perder o emprego dele. Tem empresa aí, especialmente essas multinacionais, que por conta do ESG, tava dando remuneração baseada em performance de questões de diversidade, assim, uma coisa meio doida. Então, assim, o cara se sente cada vez mais pressionado, porque a coisa vai da política pro âmbito privado e pra produção cultural. Quando rola essa reação na política também, que você vê aí a onda Trump, você vê a questão da AfD surgindo na Alemanha, essa nova direita europeia, tal, não sei o que, uma revolta contra o woke, a própria virada de casaca do Elon Musk, etc. Do mesmo jeito que essa revolta acontece na política, é natural que da política ela termine no mercado de consumo também. Então, assim, é natural, no consumo, na produção cultural. Lá fora mesmo, velho, teve vários boicotes. É uma coisa que não foi tão noticiada assim no Brasil, mas que nós tratamos aqui até nos nossos vídeos verticais. Você teve um boicote muito grande à Target, que perdeu muito dinheiro com o boicote que eles tiveram. Teve até uma queda significativa no valor de mercado, porque eles fizeram uma campanha LGBT na seção infantil, assim, era uma coisa desse nível, de roupa, saca? Teve o caso da Bud Light, que eles botaram lá um influenciador que se considera trans pra fazer propaganda da cerveja. Aí você imagina o tio redneck lá, que compra 2 engradados de cerveja por semana. E aí ele vai lá ver a propaganda da Bud Light e tá aquele meninão. Meninão não pode, né? Tudo bem. Tá um meninão vestido de menina, que ele acha que ele é uma menina, beleza, tudo bem. Tá lá fazendo a propaganda com a latinha azul da Bud Light. Aí o cara fala, eu não quero essa parada aqui não. Boicotou, a Bud Light quase que faliu. Então assim, essa movimentação, essa revolta da população tá acontecendo. E não dá pra você dizer, velho, que é o seguinte, tecnicamente, aquele influenciador fazendo aquilo, naquela propaganda, não muda em nada a qualidade da cerveja. Você dá pra dizer que esse tio é um lacrador de direita? Que ele é um intolerante? Cara, esse tio não vai fazer nada. Em via de regra, não faz nada quando ele vê um sujeito que se considera trans na rua. Se o cara disser, é o Tonhão do caminhão, um bicho assim, barbudo, com bigode, pelo saindo pelo nariz, o cacete. Ele fala, meu nome é Jéssica. Eu falo, tá bom, Jéssica. Ele não vai. Nos Estados Unidos, a gente até pode considerar, porque lá eles têm aquela cultura segregacionista deles, esquisita, aquela coisa. A gente pode até entrar nesses meandros aí. Isso na questão racial, especialmente. Não, mas lá eles também têm a questão lá. Mas assim, no Brasil, bicho, no Brasil é difícil. Eu vou dar um relato aqui pessoal meu. Eu sou uma cria dos anos 80, né? Nasci lá em 1984, tá? 1984 eu nasci. Muitos anos atrás. E eu assistia na TV Manchete com meu saudoso pai, senhor Alceu Machado, eu assistia Gala Gay, tá? No Carnaval da Manchete, Gala Gay. Meu pai adorava ver as fantasias lá das travestis. Ou também assistia como é que é? O baile na Ilha Porchat também, que tinha um monte de travesti lá com... Como é que é o nome daquele cara? Apresentador lá? Esqueci o nome dele. Mas não sei, não. Tava o Emílio tava lá também, ele apresentava o baile na Ilha Porchat. Eu sei, sabemos o que você fez no verão passado, Emílio. Exatamente. E assim, o meu pai era um cara de direita conserva da mais alta estirpe do Brasil, né? Aquela coisa mesmo assim, sabe? E ele adorava isso aí. O brasileiro nunca teve esse problema, cara. Nunca teve esse problema com a opção e a orientação sexual das pessoas. Isso nunca teve violência assim em massa. Teve pontuais aqui e ali, obviamente, a sociedade é complicada. Mas assim, em massa, nunca aconteceu isso. Então, isso é muito alienígena pro Brasil. E os caras que trazem essas pautas pro Brasil, isso é muito pior no Brasil, justamente por esse tipo de coisa.
por ser alienígena. Essas pautas raciais não fazem sentido na brasilidade. Pauta não faz sentido, essas identitárias, nada. Nunca teve segregação racial no Brasil. Nunca, inclusive, não sei se vocês sabem, meu pai era preto. O meu também. O meu é miscigenado. Mas enfim, a mãe meu dele... pai era preto. A mãe dele é descendente de escravo. Exatamente. Então, assim, o Brasil nunca teve... Então, esse tipo de pauta é completamente alienígena para nossa cultura. Sim. Então, é um corpo estranho na nossa cultura isso aí. E tem causado danos profundos no Brasil. E passa pela cultura pop, sim. Cara, e aí, veja, imagina o seguinte, você tem toda essa pressão. E aí a gente tá no Brasil, cara, que não só tem essas questões, como é o seguinte, o Brasil, se não me engano, 76% das pessoas que tem alguma religião no Brasil. 76%, quase não tem ateu. E desses 76%, 70%, a imensa maioria, é cristão. Então, a maior parte dos brasileiros são cristãos. Os cristãos, quando vão ser comentados na cultura popular, eles são comentados como aquele sujeito que é burro, que é ignorante, não sei o quê. É cheio de reportagem de pastor trambiqueiro, aí todo padre é pedófilo, é aquele negócio horroroso. E o sujeito, quando ele diz alguma coisa que é considerada verdade na fé cristã, ele é tratado, ele é execrado. O sujeito pode ser nominalmente cristão, mas ele não pode acreditar verdadeiramente naquilo. Porque se ele acredita, ele é um fundamentalista, um desgraçado, um sujeito que deve ser execrado. E não só cristão. Se o cara é um pouquinho mais conservador, na cultura de massa, na cultura industrial brasileira, nos jornais, no Roda Viva, nessa programação da televisão aberta, que foi a cultura de massa dominante aqui no Brasil por muito tempo, o cara era mal visto, velho. E assim, você tem lá a TV Record, que é da Universal, você tem ali o SBT, que normalmente não capitulava tanto pra essas coisas, mas assim, eles estavam ali no segundo escalão, entendeu? A Rede Globo era completamente progressista. Se pegar as novelas da Rede Globo da década de 90, 80, totalmente. Todas essas pautas aí da sociedade de divórcio e não sei o que, relacionamento poliamor, todas essas coisas que a gente vive vendo por aí, tudo isso veio lá primeiro nas novelas da Globo, porque o ambiente da Globo do Rio de Janeiro, ali Zona Sul, do Rio de Janeiro, aquela galerinha chique, cheirosa, é tudo progressista, e eles achavam, na sua visão de mundo, que, tem que doutrinar o país, o Brasil é um país conservador, o país é um Brasil, o Brasil é um país cristão, como assim cristão? Não pode ser cristão, né? Sendo que toda a iconografia brasileira, eu sempre falo pro pessoal aqui, gente, não sei o que vocês estão falando, a gente não tem como fugir do catolicismo, e eu falo do catolicismo no Brasil. Você mora numa cidade chamada São Paulo, o símbolo do teu país é a estátua de Jesus Cristo. Né? Onde você vai tem um nome de santa, os hospitais o nome de santo, não tem como fugir disso. Isso tá dentro da nossa carne, da nossa pele. Inclusive Brasil, negar isso é absurdo. São Paulo se chama São Paulo porque os jesuítas chegaram aqui nessa região e se estabeleceram no dia do batismo de São Paulo. Daí eles deram esse nome. Então eles estavam em missão, os jesuítas, eles estavam evangelizando, enfim, e não evangelizando, cara, os caras aprenderam tupi, traduziram a Bíblia pra tupi, alfabetizavam os índios no idioma deles, era uma coisa assim, enfim. Mas pra gente não tergiversar muito, o ponto é o seguinte, a gente tem uma população, um pensamento majoritário que é, assim, execrado e maltratado na maioria dos comunicadores de massa. Então é natural que depois de um tempo, cara, depois de uma canseira dessa, o cara se revolte e vá ter uma reação mesmo. E vai ter uma reação, e assim, cara, veja, se existe um nicho político grande conservador, muitos que até concordam com as ideias, por exemplo, que o Bolsonaro defende, mas não votam no Bolsonaro porque não gosta da personalidade dele. Tem vários desses. Tem vários desses que, inclusive, votaram no Lula, se bobear. Enfim. Tem. Então você tem essa população em massa. Se existe essa população em massa, por que raios é estranho para as pessoas a ideia de que haveria um mercado de consumo direcionado pra esses? Cara, o pessoal nerdola não vive usando aquele argumento do escapismo. Pô, que eu nem acho um bom argumento, inclusive. Que, eu quero escapar. Eu quero escapar. Se eu quero jogar aqui pro meu escapismo, por que eu vou querer ver política da vida real no meu escapismo? Pro sujeito lá que acredita nessas maracutaia aí, nessas besteiras, assistir um troço lacrador é escapismo pra ele, entendeu? Então veja, se a indústria cultural quer produzir escapismo pro lacrador, por que é tão estranho assim que haja entretenimento escapista que concorde com as ideias de quem não é lacrador, saca? Esse é o meu ponto aqui. Então assim, se você tem uma grande massa de conservadores, de cristãos, etc., por que é tão estranho que eles queiram uma produção com a qual eles se sintam confortáveis? Por que é tão estranho que eles não queiram comprar de uma marca que ofende a fé deles? Ou que propague valores que são opostos aos deles? Cara, não é que o cara ele vai maltratar um travesti na rua, é que ele, cara,
esse não é um negócio que eu concordo, esse não é o estilo de vida que eu quero ver sendo promovido e acabou. Eu não vou apoiar isso financeiramente. E essas pessoas, cara, são pessoas que, assim, costumam respeitar muito a liberdade individual do sujeito, até por conta de como funciona o cristianismo, né? O cristianismo, exatamente, eu ia falar isso agora. O cristianismo quer que o cara se converta. E ele sabe que se ele der porrada no cara e forçar, a conversão não funciona. Ele não se converteu interiormente. Se não se converteu interiormente... E o cristianismo fala de amor, gente. Pelo amor de Deus. E o amor a todos, independente de quem seja. Né? Então, assim, tanto que os comunistas adoram falar que Jesus era comunista, né? Porque, assim, eles não conseguem nem compreender isso, né? Porque eles acham que o comunismo é amor, eles acham, exato, né? E aí eles veem a mensagem aqui só, pô, Cristo era só comunista. pode ser comunismo. Só pode ser comunismo. Então, cara, tanto é que você tem vários apostolados, como, por exemplo, o Courage, que eles é um apostolado dedicado a acolherem gays dentro da igreja, né? Então é o cara, pô, você é gay, você entende que isso é, que a prática sexual, homossexual é pecado, etc. Mas você sente essa atração, beleza, bem-vindo ao clube, todos nós somos pecadores, esse é o teu pecado, saca? Esse é o pecado pro qual você tem tendência, eu não tenho a esse, eu tenho a outro. Então acolhe o cara e ajuda ele a viver a fé, cara, evitando esse pecado, saca? Então isso existe, né? E agora, só que essas pessoas, cara, quando elas são pisadas e elas são ridicularizadas o tempo inteiro, e nego bate nelas o tempo inteiro, e trata a visão de mundo delas como se fosse inadmissível, e efetivamente as forçam, querem forçá-las a sair desse estilo de vida, porque, cara, você cancelar a conta de banco, tirar o emprego do cara, isso não é um assassinato, mas é quase. É um assassinato indireto, porque você impede o cara de ter meios de subsistência. Essas pessoas, quando começam a sofrer isso, ficam irritadas. Tem uma reação política e, eventualmente, desculpa se você tá chateado com isso, mas vai haver um mercado de consumo direcionado a essas pessoas. Vai ter produtora de filme produzindo filme pra agradar conservador. Vai ter produtora, vai ter... Cara, por mais que isso soe um pouco ridículo, e eu acho que no mundo ideal essas coisas não precisariam existir, né? Não devia precisar ter um detergente que não lacra, saca? Só precisava existir um detergente. Saca? Uma gilete, uma coisa de barbear, lâmina de barbear. Então, assim, isso vai acontecer. Isso é normal. Cara, a gente tá num país que é o seguinte, o painel de LED da Deus e Amor é o maior da América Latina, se não o maior do mundo. Nós, inclusive, produzimos um estudo no observatório, que nós escrevemos aqui meio que a 8 mãos, sei lá, relacionado ao crescimento do cristianismo no Brasil, não só do crescimento dos evangélicos, como do crescimento da prática do catolicismo, né? Porque a gente tem um país de maioria católica, mas os católicos estão passando a praticar a religião de fato agora, que era uma coisa um tanto incomum nos últimos anos. Então você tem esse crescimento que, cara, isso se vê, por exemplo, no PT ficando em choque com o fato de que tem evangélico demais, e o número de evangélicos pode inviabilizar candidaturas de esquerda. Teve uma pesquisa que saiu aí recentemente que aponta pra isso. Tem o caso o próprio caso do Frei Gilson, que acabou de acontecer, que os caras ficaram chocados que o Frei tava botando 1 milhão de pessoas pra rezar durante a madrugada. Assim, convenhamos que é chocante mesmo, cara. 4 horas da manhã, 1 milhão de pessoas é um pouquinho demais, Rafinha, assim, sabe? Digo pra você, 1 milhão só no YouTube, porque tem a live no Instagram, ele tá ao vivo também na TV Canção Nova, e tem... É inacreditável, cara. Inacreditável. E é o seguinte... Isso aí... E ainda tem os outros perfis similares, como a irmã Grace Kelly, o Instituto Hesed, esses caras fazendo live às 4 da manhã rezando também. Então, cara... isso é pra quem trabalha com o YouTube, sabe como é que funciona a métrica do YouTube, isso aí é inacreditável. É muita gente rezando. E, cara... E olha, veja que coisa engraçada. Os tolerantes, os bonitinhos, olharam pra isso e acharam um absurdo. Começaram a ofender a fé das pessoas. Então, assim, cara... Não é só isso, não. Não é. Desculpa fazer um adendo. Não é só isso, não. É muito mais que isso. Uma coisa que eu reparo, eu tô muitos anos na internet, principalmente no Twitter, que sempre foi minha casa, eu sempre estive lá no Twitter. Então eu tô desde que começou 2008, acho, sei lá. Qualquer menção a Jesus Cristo causa uma reação extrema na esquerda, tá? A esquerda, ela tem reações variadas. Com o Bolsonaro, ela tem uma reação esquisita, com o Olavo de Carvalho, outra reação, mas é tudo sempre meio na média e tal. Quando se trata de Jesus Cristo, aí o negócio é escandaloso. Eles perdem completamente a linha. E eu vou falar bem sério aqui, da minha concepção pessoal das coisas, tá? É um particular meu. Eu acho que isso não é só uma questão de opinião. Eu acho que tem uma coisa demoníaca aí. Tá? Eu acho que ativa alguma coisa espiritual nos caras, porque eles passam completamente do limite. Os caras estavam chamando o Frei
de coisas inomináveis. Vocês não têm ideia. O Frei não fez nada. Ele só... Não fez nada. Ele só rezou, tá ligado? Ele botou Ele a só câmera rezou. ligada. É só isso. Cara, isso só pode ser espiritual, cara. Não tem outra E, explicação. cara, bicho. tem várias desculpas. Ai, que ele tá usando a fé pra ganhar dinheiro. O Frei tem voto de pobreza. Ele não cobra. Sabia que se você quiser chamar o Frei Gilson pra tocar aí na tua casa, ele vai de graça. Ele vai. É só ele mandar uma mensagem. Frei, quero um show aqui. É aniversário do meu amigo. Tem uma agenda lotada, vai ter que esperar pra caramba, mas ele vai, ele não cobra. É tudo que ele faz é de graça e as pessoas doam. E não doam pra ele. Porque ele tem voto de pobreza e ele não pode ter bens. É. Então vai pra uma Exatamente. fundação da qual ele nem é dono e que ele nem sabe o que acontece com o dinheiro lá. Então, assim, é uma coisa surpreendente. Então, olha, a gente tá falando isso tudo por quê? Pra mostrar que, cara, quem tá achando ruim essas reclamações, desculpa, não tem motivo pra achar ruim. As pessoas pensam desse jeito, elas não concordam com essas coisas que estão acontecendo aí, elas existem e elas continuam tendo as opiniões e a cosmovisão delas. E num país que é de maioria cristã, inclusive o estranho, não é que tenha cristão sendo cristão, é que toda a comunicação em massa seja anticristã. Isso é que é o esquisito. Isso é esquisito. As coisas estão se direcionando pro que deveria ser a norma, entendeu? Então, assim, a coisa tá mudando. A coisa tá mudando e desculpa, cara, reclamar disso, por mais que existam excessos, simplesmente reclamar e querer algo que agrade a sua cosmovisão, não é você ser um lacrador de sinal trocado, cara. Não é. Não é de jeito nenhum. Não é de forma alguma. E nesse sentido, cara, eu entendo que existem os excessos. Cara, a gente até fez... Eu fiz aqui um vídeo pra não botar o Mafinha debaixo do ônibus também, mas eu fiz um vídeo recentemente aqui sobre o Kingdom Come Deliverance, sobre o caso, sobre os exageros, etc. Vai sair um sobre Split Fiction na próxima semana, que o Satoru San tá me ajudando a produzir. Então, assim, cara, existem excessos. De fato, às vezes as pessoas erram. Beleza, erra na análise. Diz que uma coisa é woke, mas no fundo ela não é. E até tem um problema de definição aí, né? Porque, normalmente... Cara, o Nerdola é uma pessoa comum, normalmente. O cara que tá produzindo ali esses vídeos... Cara, o cara é uma pessoa comum que tá cansada de ver essas pautas sendo enfiadas goela abaixo dele por anos. Ele vê aquilo ali, ele reconhece padrões, ele se revolta e denuncia. É isso que ele faz. E aí, muitas vezes, por conta disso, você acaba tendo uns erros de análise. O cara não pegou lá pra definir o que é o woke. A woke é quando você tem esse tipo de subversão deliberada dessas e dessas formas, assim, assado, não sei o quê. Daí o cara, com esses critérios, ele vai lá e analisa. Isso não tá acontecendo, é evidente. Então vai ter erro de análise mesmo, é normal. Mas o ponto é uma revolta legítima. É uma revolta legítima e ela é honesta. E ela não costuma ser autoritária, como é do outro lado. E isso vai continuar acontecendo e vai acontecer cada vez mais, cara. Não me surpreenderia que, do mesmo jeito que você teve pelos últimos anos essas produções identitárias, se as empresas que fizeram isso por esses anos agora começassem a fazer coisas para os dois públicos, saca? O cara vai fazer lá a série da drag queen, da mulher empoderada, e depois vai fazer uma série normal. Desculpa. Acho que não é nem questão de... O cara não quer ver um filme gospel, ele quer ver um negócio normal, é só isso, sabe? Não, e isso acontece, por exemplo, o Daily Wire, lá do Ben Shapiro, eles fazem produções cinematográficas. Sim. E a gente analisa também, porque é uma coisa cinematográfica e tal. Sim. E eles fizeram um filme esses tempo atrás, que era um filme sobre a questão dos trans, né? Uhum. Que era um cara que percebeu que era um esportista e ele percebeu que ele ia se dar muito bem se ele mentisse que era mulher, porque ele, né, ele ia ganhar todos os prêmios, ia ganhar dinheiro, enfim. Uma história que aconteceu mesmo, de verdade. Sim. Aí tem acontecido. O filme é de comédia e tal. É uma merda o filme. É de direita o filme? É de direita. Né? Ele tira sarro da pauta trans, essas loucuras inseridas, tira. Mas é ruim. É isso ruim. Aí. E se o filme é ruim, cara, olha, não dá pra... Se o filme é ruim, meu amigo, interessa a ideologia que ele seja. Ele é ruim. E aí é engraçado, né? Porque, tipo, o filme é ruim, mas ele é de direita. Então ele não é woke. Porque o woke, ele faz uma subversão deliberada, né? Normalmente. Uhum. E ele é abertamente um filme de direita. Ele não tá tentando enganar ninguém. Mas ele é ruim. Então o cara não vai assistir. Então, assim, essa situação que a gente tá vivendo. Agora, uma coisa que é importante, talvez, olha, até pra evitar que os nerdolas sejam alvo fácil pra um lacrador que é um pouco mais estudado. Ou pra um cara como o Peter que tá vindo com essas críticas. A gente começar a se preocupar também agora em continuar denunciando, evidentemente, e apontando o dedo pro que tem que apontar, mas a começar a definir também, cara, o que é woke e o que não é. Saca? É possível existir um filme com mentalidade woke, mas que seja bom? Não é? O que é um filme bom? Porque daí, cara, a gente começa a aprofundar a crítica cultural e, francamente, eu já acho
que os nerdolas, mesmo sendo... Cara, são caras comuns que estão denunciando ali, fazendo um trabalho jornalístico. Eu já acho que eles têm muito mais conhecimento, no geral, a respeito da indústria cultural do que os veículos grandes que se tornaram woke, tipo Omelete, esses caras todos. Cara, eu não tenho dúvidas que os caras conhecem mais. A partir do momento que a gente começa a se aprofundar em crítica cultural, velho, nós seremos superiores intelectualmente a esse pessoal. E teremos condições de fazer produção cultural melhor também, sabe? Eu, inclusive, sou uma voz muito dissonante da liga, porque eu muitas vezes gosto muito de coisas que são extremamente woke. Eu vou dar um exemplo pra você. Eu fui achincalhado pela comunidade nerdola durante meses, porque eu gostei do episódio 2 de Last of Us, o episódio dos morangos, tá? Eu não vi, não. Então, eu gostei do episódio, e principalmente aquela coisa, a relação homossexual lá dos dois, como foi tratada, como é que foi explorada, eu achei que foi... E eu não joguei o jogo, tá? Então minha análise era feita pela questão cinematográfica, não tinha nada a ver com o jogo. Tanto que a discussão, mas o jogo é tudo bem, gente, eu entendo, não tô comparando o jogo, tô analisando isso aqui. Realmente, pra quem jogou o jogo e queria ver fidelidade, tá coberto de razão em reclamar. Eu estou falando da questão cinematográfica, mas como história, como cinematografia, como roteiro, eu achei um episódio maravilhoso. Gostei pra caramba. E muita gente falou, pô, como é que você pode gostar disso? Isso aqui, isso é woke. É woke, claro que é woke. Pô, os caras colocaram aquilo pra... Mas é bom, porra, o que eu vou fazer? Outra coisa, a série do Watchmen, né, feita pela HBO, é extremamente woke, de cabo a rabo, em níveis inacreditáveis. E é uma puta série, gosto pra caramba. E aí? Né? Sim. A minha avaliação não é woke é ruim, de direita é boa. Eu não caio nessa. Quem cai nessa, justamente, em geral, é a galera woke, que bate palma pra porcaria woke, que eles vejam uma porcaria sendo feita. Eu vou dar um exemplo. Caça-Fantasma 2016. Ei. Aquele Caça-Fantasma com as mulheres, né? Horrível. Sim. Tenebroso, mas os caras têm que elogiar porque era da pauta deles. Sim. Eu não caio nessa não, meu amigo. Se uma coisa é ruim, pode ser de direita, conservadora, bolsonarista, o cara é contra, eu vou reclamar, falar, é ruim, isso aqui não gosto, tal. Se uma coisa é woke, mas eu gosto, por isso que é bom, eu vou falar. Eu falo, é woke, mas é bom. Exato. Eu acho que tem que ser assim, cara. Né? Exato, mas é isso mesmo. E aí agora, acho que o próximo passo é sabendo que isso vai acontecer. Sabendo que, cara, a onda existe. A reação existe, eu não diria nem que é uma onda, que a onda é uma coisa muito passageira. A reação... A onda, e também porque tem aquele filme A Onda aí, pega mal, né? Da saudação nazista, que é uma onda. Pega mal no dia de hoje, isso aí. O negócio é, você, sabendo que a reação existe, que esse público existe, e que, cara, é um público que o sujeito trabalha, ele tem o dinheiro dele pra gastar com entretenimento. Agora, com ovo a R$35 tem menos, mas, assim, em algum momento ele vai querer descansar, sabe? Ele vai querer consumir alguma coisa. Então, sabendo que isso acontece, velho, agora cabe à nossa turma se esforçar pra refinar o discurso, ter bons critérios de avaliação e ir pra cima. E aí, beleza, é uma pena isso aí que aconteceu em relação ao Peter, mas é bom que deu oportunidade pra gente abrir e ampliar um pouco a discussão aqui também. Para as pessoas que querem entender melhor essa questão da definição do que é woke, o que é uma boa obra, o que é uma obra, o vídeo que eu fiz sobre Kingdom Come Deliverance, que vai aparecer daqui a pouquinho aí na tela, ele é bem legal, se vocês quiserem assistir. A gente parte lá da poética do Aristóteles, e enfim, é maneiro, o vídeo é bom. Assistam lá. Tem alguma coisa a dizer, Mafinha? Bom, queria agradecer aí minha mãe e meu pai, a Xuxa, brincadeira. Essa piada aí, essa só vai pegar quem tá acima de 30. Isso aí, o resto eu peguei, apesar de estar abaixo, ligeiramente abaixo. É verdade, né? Mas é que sua mente é de idoso, né, Lucas? Eu viajei no tempo. Aí, né? Tem 75 anos. A minha mãe era fã da Xuxa. Era fã da Xuxa e ela quis ser Paquita quando criança. Graças a Deus não foi. Cara, graças a Deus, né? Mas eu queria falar que sigam os canais da Liga Nerdola, sigam o Quinto Elemento. O Quinto Elemento é um canal de fundamental importância no momento que a gente vive, porque a gente fala aqui de política, de geopolítica, de cultura, e são todas coisas fundamentais, porque são as coisas importantes da nossa vida. Então a gente relega, às vezes, a cultura a segundo plano, achando que, não, mas você tá falando de filme, de coisa, isso não é importante. É importante, sim. O videogame que a gente fala aqui no Não Dei é de fundamental importância, a gente cansou de falar. O tamanho da indústria de videogame, o tamanho da influência do videogame, e cada vez vai ficar maior, né? Inclusive, nas situações de guerra e batalha que a gente tá vivendo hoje, quem é convocado lá na Ucrânia, na Rússia, garotada que joga videogame, rapaziada. Então, assim, é muito importante você compreender. Muito importante entender, né? É isso. Muito bem. Então é isso aí. Até a próxima. Muito obrigado a vocês que assistiram. E você que não assistiu, eu não tenho nada pra dizer. Se você estivesse assistindo, talvez eu tivesse. E o Peter falou que ele é duro aqui, ó. É duro.
Caraca, velho. Falou. Muito bem, falou. Cortou. Tchau, tchau.